Primeiro, uma pessoa aparece e fala que queria seguir Jesus e pede a permissão para ele sepultar, né, um familiar. E aí aparece outro, que já é o versículo 61, falando para Jesus que ele queria segui-lo, porém pedia permissão para se despedir dos seus. E o 62, uma versão que me chamou bastante atenção, diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Amém? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e repetir esse versículo para ficar bem fixado aí na mente dele? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. É forte ou não é forte? Realmente, é um texto bem forte de exortação para nós e para esse tempo, amém? Quem concorda, levanta a mão aí em nome de Jesus. E muitas vezes você já pode ter escutado, assim como eu, algumas pessoas utilizarem esse trecho da Bíblia, ou essa passagem, né, esse termo, para dizer que uma vez que nós estamos fazendo algo, uma vez que nós pegamos algo para fazer, não podemos tirar a mão do arado. Talvez você já escutou dessa forma, né? Não podemos voltar atrás, não podemos largar. Eu escutei, né, esse versículo, essa mensagem, dessa forma diversas vezes. Né, muitas explanações acerca desse versículo, trazendo esse contexto, né, como se fosse um impedimento para abandonar, vamos dizer assim, né? Só que eu tenho certeza que o Senhor tem algo mais profundo para falar conosco essa noite. Quem acredita, diz amém em nome de Jesus. Aleluia. E para isso, eu queria explicar para vocês um pouquinho o que é o arado, principalmente o que era o arado naquele contexto em que, né, Jesus estava falando, que é diferente do arado que nós temos hoje, né? Hoje é uma tecnologia muito mais avançada, enfim. Mas o arado daquela época era basicamente, né, um pedaço de madeira que ele tinha, né, como se fosse uma ou duas estacas assim, em que a pessoa, ou animal ou pessoa, ia empurrando, né, ia levando para poder arar a terra, certo? Para poder criar aqueles sulcos de plantação, né? Então ele revolvia lá a terra, mexia tudo na terra, e ele fazia aqueles caminhos, né, em que depois ia receber as sementes, ia receber, né, todo o plantio, todo o preparo da terra, etc. e tal. Então o arado nada mais é do que aquele pedaço de madeira. E voltando para o texto, esse olhar para trás, eu acredito que, além desse conceito, ou esse contexto de compromisso, de não abandonar, né, de não largar, né, de manter aí a nossa palavra, a nossa conduta, o sentido que Jesus também queria trazer, né, eu não estou excluindo o outro ensinamento que a gente já recebeu, mas eu acredito que o Senhor também estava querendo trazer uma reflexão para a gente, um pouquinho mais além do que isso. Porque é muito simples a gente se deparar com o texto e a gente sempre, né, ter aquela mesma visão, aquela mesma reflexão, só que a palavra do Senhor fala que ela se renova a cada manhã, né? E eu acho não, né? O que o Senhor falou comigo para que eu pudesse trazer aqui essa manhã é que o texto, além disso, ele se refere a uma questão de dividir a atenção. Além de
trazer aí um empecilho para o nosso abandono, o Senhor ele também está querendo dizer, nos alertar sobre dividir a atenção. E aí eu vou trazer um paralelo com a questão do arado. Quando, acredito que todos já andaram de bicicleta, se não todos, a maioria. Mas imagina que você está andando de bicicleta, e aí você olha para trás. Você está aqui com as duas mãos no guidão, aí você olha para trás. O que acontece com a bicicleta? Alguém já vai pro desastre, né? Não, você cai, mas antes de cair, o que ela vai fazer? Dependendo do lado que você virar o pescoço, você vai olhar para trás, dependendo do lado que você for olhar o pescoço, ou virar o pescoço, a bicicleta vai para um lado ou vai para o outro, certo? Então, o que vai acontecer com a bicicleta? Ela vai desviar. Você perde, vamos dizer assim, essa linha, ou você perde esse caminho que você estava trilhando. Ou seja, a gente divide a atenção. Quando a gente está andando de bicicleta, o nosso foco tem que estar onde? Para frente, certo? A visão periférica, para frente e tal. Mas quando a gente olha para trás, a nossa bicicleta pende se a gente olhou para a direita, ou pende para cá se a gente olhou para a esquerda. Enfim, então, a gente acaba dividindo a atenção. E com o arado, é a mesma coisa. Porque quando alguém está lá arando a terra, para fazer aquele caminho, ele tem que ser reto, né? Dá para fazer um arado assim, aí vai assim, aí faz o morro do S. Enfim. Então, quando alguém está arando a terra e olha para trás, ele acaba dividindo sua atenção e aí aquele suco vai ficar torto. Aquele suco que faz na terra vai ficar torto. Então, é difícil você olhar para trás e não se distrair daquilo que você precisa fazer. Certo? Então, além de não abandonar para ser apto ao reino de Deus, eu creio que o Senhor está nos alertando nessa manhã que nós não podemos dividir a nossa atenção. Não podemos perder o nosso foco daquilo que estamos fazendo. E daí vem o exemplo do arado. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, acaba perdendo a atenção daquilo que precisa fazer realmente. Aquilo que precisa fazer necessariamente. E a gente sabe que há diversos projetos bons por aí afora. Durante o nosso ano, tivemos diversas propostas boas, diversas ideias novas, não é? Ao longo da nossa vida não é diferente. Nós nos deparamos aí com diversas ideias, diversas propostas, bons projetos. E sabe que eu vi uma frase de uma pessoa, e aí depois eu fui pesquisar até descobri que foi Steve Jobs que falou. Steve Jobs, nem sei onde que ele escreveu, se foi no livro, se foi para alguma matéria, enfim. Mas eu sei que tem uma frase bem famosa dele que diz assim: foco é dizer não a outras centenas de boas ideias. Foco é saber dizer não a umas centenas de boas ideias. E aí, o foco aqui não é Steve Jobs, né? A gente está olhando para Jesus, em nome de Jesus. Amém? Voltando aqui para o versículo, no 61, aquela pessoa estava dizendo assim: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero andar contigo. Eu quero ir junto com o Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer aquilo, eu quero acontecer e tudo mais. E aí ele chega para Jesus: deixa só eu ir lá em casa me despedir? Deixa só eu ir lá em casa e despedir do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes e etc. E aí Jesus replica aquela pessoa, dizendo essa frase que vai nortear aqui essa mensagem. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E aí, vem a pergunta: será que isso tem a ver conosco?
Será que isso tem a ver comigo? Será que isso tem a ver com você? Será que isso tem a ver com o nosso tempo? Porque uma vez que a gente está se dedicando ao reino de Deus, há diversas coisas que podem tirar a nossa atenção. Há diversas coisas que podem tirar o nosso foco. E na vida daquela pessoa não era diferente. Porque ele tinha acabado de firmar um compromisso de que ele queria seguir Jesus. Mas ele só queria ir lá na casa dele. Senhor, dá uma seguradinha aqui, aguarda aí um minutinho, porque eu só vou me despedir dos meus. Nesse trajeto, a gente não sabe para onde é que ele ia. Se ele ia viajar, se ele ia andar 10 quilômetros, 14, 20, 50. Quanto tempo que ele ia ir e voltar. Se ia ser horas, se ia ser dias, se ia ser semanas. Mas de uma coisa eu sei. Esse trajeto, por meia hora que fosse, dele ir até a casa dele se despedir e voltar, algo já poderia tirar a atenção dele. Qualquer coisa no meio do caminho poderia tirar a atenção daquela pessoa. Por isso que ele foi alertado por Jesus. E com a nossa vida não é diferente. Os nossos sentimentos podem nos tirar a atenção do nosso foco, pode nos fazer dividir ali uma atenção com o nosso alvo, que é Cristo. Você tem um alvo? Qual que é o seu alvo, pastora? Nosso alvo é Jesus, nosso alvo é Cristo. Então, os nossos sentimentos é uma das principais coisas que nos fazem tirar a atenção do nosso alvo, que é Jesus. E aí, a gente vê que tinha uma pessoa, né, a gente imagina que era um jovem, sei lá, um rapaz, meia idade, pouca idade, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que aquela pessoa ele era suscetível a sentimentos assim como nós. E aí imagina aquela pessoa, gente, a Deus, deu para mim, encontrei Jesus, vou segui-lo, e minha vida agora vai ser essa. Imagina o turbilhão de sentimentos daquela pessoa. Imagine o turbilhão de mensagens ou, né, palavras que aquela pessoa iria receber. Dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus parentes. Agora você ficou louco, ficou bitolado. Agora que ouviu falar de Jesus, não quer saber mais de nada. Não quer saber mais da gente. Não vai ter tempo mais para isso, para aquilo outro, etc. Alguém já ouviu alguma coisa parecida com essa? Então imagina aí o turbilhão de sentimentos e de coisas que poderiam atrapalhar aquele homem, ou aquele jovem, aquela pessoa, aquele rapaz, em seguir Jesus. E eu arrisco a dizer que a distração, ela chega a ser pior do que aquele conceito do abandono. Porque uma pessoa distraída, ela não mantém o foco no reino. Ou seja, não está apto, que é o que a palavra está dizendo, certo? Então, a gente pode comparar o reino de Deus com esse arado ou com aquela bicicleta que a gente comentou aqui agora há pouco. E aí, quando a pessoa olha para trás, imagina a tragédia, que nem a pastora Rhodes diz aqui, né? Ela pode morrer? Foi isso que você falou? Imagina a tragédia que ela pode causar ao colocar a mão no arado e olhar para trás. Imagina a tragédia que ela pode causar. Se é o abandono, por que eu estou trazendo isso? Que eu, na minha concepção, na minha visão, lidar com uma pessoa distraída é pior do que uma pessoa que abandona. Porque quando uma pessoa abandona, é mais fácil da gente administrar. Abandonou, foi embora, mas a gente tem certeza de uma coisa. Deus sempre levanta uma outra pessoa para não deixar a obra dele parada. Você crê nisso? Deus sempre vai levantar uma pessoa para não deixar a obra dele morrer. Não é verdade? Tem sido assim ao longo dos anos. Então, quando
Enquanto, né, a pessoa está ocupando espaço e ela está dividindo a atenção dentro do reino, ela pode comprometer o futuro, ela pode comprometer o plantio, ela pode comprometer aí, né, a execução aí dos sucos, vai ficar tudo torto, vai ficar tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito. Vai atrapalhar na hora que for regar a terra, vai atrapalhar na hora que for plantar, vai atrapalhar tudo dali para frente, não é? Agora, se uma pessoa pega, põe a mão na arada, olha para trás e abandona, Deus vai levantar uma outra pessoa e ela vai continuar o trabalho. Quando aquela pessoa só divide a atenção, o negócio vai ficar bagunçado. Infelizmente, vai ficar bagunçado. Quando a gente está com a nossa atenção dividida, nós estamos fadados a viver um reino dividido. E o que a Bíblia fala sobre o reino dividido? Ele não prospera, ele não subsiste. E eu até brinco com a minha irmã, que cada ano eu tenho um lema, né? Ela está aqui, não vai me deixar mentir. E o lema que eu vivi esse ano, meu lema pessoal, tá? Não tô, enfim. É que eu não ia lutar algumas batalhas. Meu lema desse ano ia ter batalha que eu não ia lutar. Porque quem iria lutar para mim era o Senhor. Né? Sempre tem um complemento. E aí, você pode até pensar, poxa, mas se você não vai entrar numa batalha, você não está aí, né, dando para trás, você não está, enfim. Na verdade, não lutar algumas batalhas fez com que eu me restringisse, né? Fez com que eu mantesse o foco. Porque às vezes a gente entra em algumas batalhas, principalmente aquelas que são pírricas, né? O pessoal do Habitudes aqui vai lembrar bem. Alguns. Batalha pírrica é aquela que causa mais dano do que sucesso, certo? Então, não lutar algumas batalhas fez com que eu mantivesse o meu foco naquilo que eu precisava fazer. Exatamente. Não lutar algumas batalhas me isentou de algumas distrações, me isentou de algumas perda de foco. Então, muitas coisas, como eu falava agora há pouco, podem nos fazer olhar para trás. De repente, o nosso apego com determinada área da nossa vida faz com que a gente perca o foco do nosso alvo, que é Jesus. Às vezes a gente está tão apegado em uma fase da nossa vida que foi maravilhosa, que foi boa, que a gente era fantástico, que a gente fazia, a gente acontecia. Às vezes a gente está tão apegado nisso que a gente não consegue tirar os olhos do retrovisor. E aí a gente perde o nosso foco, que é Jesus. Tem outras coisas que podem roubar a nossa atenção de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Tem algumas coisas que nos chamam tanto a atenção que a gente acaba esquecendo de olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Tem coisas que nos chamam tanta atenção, nos motiva tanto, ou nos encanta tanto, que a gente acaba por dividir a nossa atenção e acaba esquecendo um pouco do nosso principal ministério, que é a nossa família. Então, hoje o Senhor está dizendo para nós, reforçando, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Por quê? Porque vai dividir a sua atenção, porque vai te tirar do foco, vai roubar aquilo que o Senhor tem preparado para que você viva nesse tempo. Então, de repente,
a gente está aqui com a mão no arado, aí passa alguma coisa maravilhosa aqui que a gente gosta, passa um filme da nossa vida lá para trás, daquela melhor fase que a gente acha que foi, né? Eu estava assistindo uma série com a Carol esses dias, e aí falava sobre a bela época, né? Sobre a melhor época, enfim. E aí eu até assim, às vezes a gente fala, nossa, mas é uma série, é um negócio que, né, não tem nada a ver com o reino de Deus, mas a gente pode extrair as lições até mesmo em uma série. Não é? As dorameiras aqui que o digam. E aí eu não lembro muito bem o contexto, mas uma dos personagens lá falava, de repente a melhor época é aquela que vai acontecer. De repente a sua bela época é aquela que está à sua frente. Não é aquela que você está presa, apegada, aquela que você larga tudo para tentar reviver. E aí eu até tiro esse de repente, porque eu tenho certeza que a melhor época da sua vida é aquela que vai acontecer. Não é verdade? Quem crê assim, dá um glória a Deus aí. Vocês estão muito quietos, gente. A melhor época da sua vida é aquela que vai acontecer. A melhor época da sua vida é a virada. É aquela que vai chegar. O melhor ano das nossas vidas, qual que é? É sempre o próximo, não é? O melhor ano das nossas vidas é sempre o próximo. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente tira essa premissa, né, de que o olhar para trás nos torna inapto para o reino de Deus, por conta do abandono, e a gente começa a encarar como a questão das distrações, fica muito mais fácil da gente compreender o versículo e se comprometer de verdade. Se comprometer de verdade é até meio redundante, né? Mas fica mais fácil da gente compreender que o texto é um pouquinho mais profundo do que aquilo que a gente recebeu lá atrás. Então, não basta apenas eu me comprometer e falar, não vou abandonar. Eu estou aqui, estou contigo e não abro, não é? Que o pessoal sempre fala? Estou fechado, estamos juntos. Não basta a gente só falar isso. Importa que a gente se mantenha focado no nosso alvo. E o nosso alvo é quem? Nosso alvo é Cristo, amém? Então, coisas do nosso passado podem nos distrair, não é? O nosso amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, pode nos distrair, não é verdade? Às vezes a gente está para alcançar uma bênção, a gente está para viver, né, a melhor época que está para chegar, e o nosso apego ao dinheiro faz com que a gente coloque tudo a perder. O nosso apego a coisas materiais roubam ou podem roubar a nossa atenção do nosso alvo, que é Cristo. O nosso apego a pessoas podem fazer com que a gente perca o foco, que é Jesus. Então, não sei se você está entendendo o contexto dessa mensagem. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E aí, eu faço questão de frisar a palavra está. Porque é diferente de é. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. É diferente de não estar apto para o reino de Deus, não é verdade? É ou não é? Porque se você não está apto, você pode se tornar apto. Então você pode passar a ser apto. Amém? E como é que eu faço para ser apto para o reino de Deus? Como é que eu faço para
chegar um momento momentos cruciais que a gente vive na nossa vida, e eu saber que eu estou apto para o reino de Deus, eliminando as distrações, eliminando essas olhadinhas para trás, eliminando esses nossos apegos materiais, apego à pessoa, apego ao dinheiro, apego a tantas outras coisas que podem nos distrair do nosso foco, que é Jesus. E eu vou contar algo aqui, porque quando o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa palavra, eu estava no escritório, e aí eu tinha até uns prazos para fazer, estava escrevendo outras coisas, e aí o Senhor começou a falar comigo. Aí eu parei aquele prazo que eu estava fazendo, e aí eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever, escrevi outras coisas, porque o Senhor começou a falar comigo. Assim como esse jovem que queria um tempo para se despedir, né, dos seus, eu me peguei distraído acerca de algumas coisas. E foi quando o Senhor me deu um puxãozinho de orelha e começou a falar comigo a respeito dessa passagem. E foi quando eu comecei a meio que até, não retrucar no mau sentido, mas eu comecei a argumentar com o Senhor, mas eu não estou abandonando. Mas eu não estou largando. Eu não estou desistindo. Eu não estou deixando para trás. Né? Eu não estou saindo de lá. Não estou, né, enfim. E aí o Senhor começou a falar comigo que é muito mais do que simplesmente abandonar. É muito mais do que você simplesmente larguei, parei. Tem a ver com a distração. Me peguei distraído com uma coisa que vai acontecer lá para o meio do ano que vem. E uma outra que ainda não tem data para acontecer. Mas vai acontecer em nome de Jesus. E aí eu comecei a viver, né, alguns dias em função dessas duas coisas. Eu comecei a planejar o meu ano que vem, comecei a, né, dar mais ênfase, dar mais importância ou priorizar essas duas coisas que vão acontecer do que aquilo que já estava nas minhas mãos. Do que aquilo que eu já estava vivendo. E aí foi a hora que o Senhor me falou: essas pequenas distrações podem comprometer todo um futuro de êxito. Pequenas distrações, pequenas olhadas para trás, pode comprometer todo um futuro de êxito. Olha que forte. Quando a gente olha para o texto e encara dessa forma, o Senhor começa a nos tirar toda aquela nossa roupagem e começa a nos trazer de volta para o foco. Começa a nos trazer de volta para confiar que só Ele pode tudo e todas as coisas. E foi quando eu comecei a escrever isso daqui, comecei a me arrepender, comecei a pedir perdão ao Senhor. E eu não sei qual que é a distração que está aí na sua vida hoje. Eu não sei qual que é a coisa que está te fazendo dividir a sua atenção entre o reino e essa coisa. Mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui essa manhã para que você voltasse a olhar para Ele. Para que você voltasse a estar apto para o reino de Deus. E aí às vezes a gente fala, nossa, mas é forte, né? Porque se eu tenho uma distraçãozinha, eu já não posso mais pregar, eu já não posso mais servir uma água, eu já não posso mais cantar no louvor. Para os mais radicais, é. Mas eu creio que a nossa vida ela tem
diversas vertentes, diversas áreas, em que às vezes a gente está distraído em uma delas. Nas outras a gente está lá, como um arado, focado, olhando para frente e tudo mais. E aí a gente se distrai de uma área. A gente não necessariamente se distrai da nossa vida inteira, do nosso ministério inteiro, de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Às vezes a gente está só distraído em relação ao nosso maior patrimônio, ao nosso primeiro ministério, que é a nossa família. As contas estão chegando, né, os boletos estão aí, o final de ano está aí, logo, logo tudo parece que vai parar, o mundo vai acabar junto com o ano, então eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro e tudo mais. E aí os nossos filhos ficam largados, as nossas esposas ficam desassistidas, abandonadas, os maridos também ficam, a casa fica, o nosso ministério fica, porque quando a gente põe a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Mas não é só você vai olhar para trás e vai abandonar. Você vai olhar para trás e vai se distanciar do seu alvo, que é Jesus.